Salve, Ronei, salve, Vitor. Grande Luiz, obrigado. Tá me ouvindo bem? Pedro, seja bem-vindo. Uma alegria recebê-los hoje em mais essa oportunidade de a gente debater questões relevantes da área jurídica, questões importantes. Grande Dr. Vani, uma alegria tê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. O senhor que é um fraterno amigo, orientador de todos nós. Juninho, como é que você está? Bibiana, seja bem-vinda. Ana, pessoal da Sociedade Latino-Americana que fala alemão, da sigla, todos convidados para participar da sigla também. Já estamos aqui com o nosso convidado, Caio Mateus, que está solicitando para entrar. E está entrando. Salve, Chico. Daqui a pouco, 19 horas, no YouTube de Guilherme Brenner Lucchesi, a gente vai estar com o Chico no lançamento da terceira edição do livro dele. Salve, Caio Mateus, grande amigo. Tudo bem com você? Tudo bem, meu amigo. Em primeiro lugar, queria te desejar boa tarde. Pô, que honra para mim receber esse convite. Que responsabilidade termos essa uma hora juntos aí e trocarmos um pouco de experiência, alguma coisa que a gente trabalha no nosso dia a dia. Uma grande satisfação estar conversando contigo. Sei que é um cara que eu sou fã pela sua generosidade, pela sua humildade, pelo seu bom trato com todos os amigos, com todos os colegas. Grande satisfação estar aqui contigo, ser recebido por você. Muito obrigado, Caio. A alegria toda minha, toda nossa, que estamos sempre acompanhando o teu trabalho brilhante. Nós que no período pré-pandemia e logo, com certeza, vamos voltar a nos reencontrar pessoalmente nas quintas-feiras, nas sessões do nosso Tribunal de Justiça. E você sempre lá, de beca, sustentando, brilhando, casos rumorosos, casos vitoriosos. Então é uma honra muito grande. E nós estamos, para quem não conhece, conversando, iniciando a nossa conversa hoje com o advogado Caio Fortes de Mateus. E vamos tratar sobre a questão do filtro probatório nos crimes de competência do Tribunal do Júri. O Caio, que é especialista e um entusiasta, uma grande personalidade do júri do Paraná e do Brasil, atua em todo o Brasil, é sócio do Cláudio Daledoni, que esteve conosco na live também, e é um grande nome da advocacia paranaense brilhando nacionalmente. Eu quero, Caio, antes de entrar efetivamente no assunto do filtro probatório, que você nos contasse da tua trajetória, especialmente como que é essa tua carreira tão vitoriosa nos crimes de competência do júri, qual que é a experiência de participar dos júris. Você que é um jovem e brilhante advogado, e eu sei que o nosso público sempre é um público que gosta de ouvir essa trajetória dos profissionais como você. Ah, bacana, Marlos. Marlos, bom, o que você disse a meu respeito é fruto da nossa amizade, da sua bondade. Peço que não considerem com tanta força assim. Na verdade, de fato, eu sou um sujeito que sempre gostei do Tribunal do Júri, sempre me dediquei, sempre estudei o tema. Com o passar do tempo, a gente vai adquirindo alguma experiência. Eu tive uma sorte muito grande de ter sido estagiário do Daledoni e do Eduardo, à época os dois advogados, os dois já compunham a sociedade. Cheguei a estagiar também no Tribunal do Júri com o hoje aposentado desembargador Koptoski, mas efetivamente a minha escola foi no dia a dia, desde os campos de faculdade. Eu sempre gostei da área, me tornei estagiário do escritório, depois me tornei advogado do escritório e, por fim, já há muitos anos, esses dias falávamos, quase que perdíamos a conta, que são, salvo engano, são 13 anos de sociedade e de casamento. Eu sempre brinco que é um casamento, a sociedade advocatícia, ela acaba sendo um casamento. E o nosso escritório, de fato, o nosso carro-chefe é o Tribunal do Júri. Hoje nós atendemos praticamente todas as áreas da área criminal. Às vezes o Daledoni me puxa a orelha de que eu acabo me afastando um pouco do júri por conta de os outros casos, dos outros clientes.
mas efetivamente é a nossa cachaçinha, é algo que eu gosto muito e sou muito curioso da área, né? Enfim, nós tivemos alguns grandes casos aqui no escritório que fizeram com que nosso escritório fosse lembrado nacionalmente e muitas vezes nós somos chamados a atuar em feitos no Brasil todo. Em 2003, eu tinha acabado de me formar e eu tinha recém, a minha carteira estava quentinha, a minha carteira da ordem, e nós tivemos um caso muito conhecido, foi no Pará, em Belém, um júri de muitos dias, de 19 dias, salvo engano, e aquele júri foi uma grande escola para nós. Eu completei meus 23 anos no plenário, e depois desse júri, tantos outros grandes júris acabamos atuando, e sempre na perspectiva, Marlos, de imaginar o julgamento como algo absolutamente técnico, e mais do que isso. Nós chegamos num momento em que os jurados não estão mais aguardando a retórica, a oratória do advogado. Os jurados efetivamente estão preocupados na análise técnica da prova. Os jurados efetivamente estão atentos e cientes de tudo que acontece no país. Então, o Tribunal do Júri de antigamente, eu sempre digo isso, ele evoluiu muito, né? Os crimes dolosos contra a vida, eles acabam sendo avaliados pela sociedade, principalmente por aqueles que trabalham na área, de uma forma muito mais moderna do que há muitos anos se fazia. Então, em razão disso, eu sempre gostei de estudar, de trabalhar no tema, de desafiar a jurisprudência e assim nós vamos nos encontrando nos tribunais, trazendo raciocínios novos às vezes, recebendo alguns sims e muitos nãos, mas isso faz parte do nosso trabalho, né? Eu sempre digo isso. O advogado que só tem sim, ele tem alguma coisa não muito esclarecida, que é muito provavelmente a mentira ao seu lado, porque não é possível que isso aconteça, né? Então, o nosso escritório, e agradeço muito por esse time que nós formamos, hoje nós temos um time muito sólido aqui, atuando no Tribunal do Júri e em tantos outros casos, que não de competência do júri, mas o nosso escritório acabou se contabilizando por essa dedicação quase que artesanal aos casos, e é assim que eu sei que o seu escritório também atua e tantos outros. Falo, meu caro, que nós vivemos aqui no nosso estado, num estado com grandes colegas, com grandes escritórios, e efetivamente o que notabiliza o nosso estado na área criminal é a dedicação, é o estudo, é o respeito às instituições e principalmente o respeito aos clientes para ser feito o melhor trabalho possível, né? Verdade, Caio. E nesses 17 anos que você está na advocacia, completou teus 23 anos no plenário em 2003, como você acaba de nos contar. Nesses 17 anos, qual foi o júri que mais te marcou, Caio? Puxa, talvez eu não estivesse preparado para essa pergunta e talvez eu seja injusto. Essa está fora do script mesmo. Para quem está nos acompanhando, essa não está no script. Essa não está no script. Mas, efetivamente, nosso escritório teve 2 grandes júris de complexidade e de cunho emocional muito forte que, efetivamente, marcou a nossa história. O primeiro deles, talvez por ser tão jovem, com 22 para 23 anos, participando desse júri da Valentina de Andrade, que foi um julgamento muito justo, um julgamento muito difícil, porque eram 5 réus e 4 deles já vinham com condenações muito severas, eram crimes bárbaros cometidos contra crianças, contra meninos, em que se matava, e mais do que isso, se emasculava esses meninos. Então, um crime, uma densidade muito forte, um crime muito complexo, e dois momentos nós participamos desse julgamento. Foi que quando nós fomos chamados, me lembro, um dia frio, à época éramos sócios, aliás, eu não era sócio, mas trabalhava no escritório, eu e o Eduardo Dalidoni. Eduardo é o nosso terceiro sócio que pouco aparece, mas sem dúvida nenhuma
um cara muito importante para mim pessoalmente, mas também para o nosso escritório. Nós fomos chamados no caso, e o caso era algo absolutamente pesado, e havia uma negativa de autoria muito forte, uma sensação da cliente de se sentir injustiçada, porque efetivamente não só ela negava a autoria, como estudando os autos, nós nos convencemos que efetivamente ela não tinha participação com aqueles fatos. E foi muito bacana porque nós começamos a nos aprofundar no que se tratava, emasculação, se podíamos dizer que havia um crime em série. O Brasil ainda é um país pouco avançado, né, na elucidação dos crimes em série, e simplesmente começamos a pesquisar, e nós estamos falando de 2003, que a tecnologia da informação era muito menor, a internet não dispunha de tantos mecanismos de pesquisa, e fomos ao Maranhão porque lá encontramos crimes semelhantes. A partir disso fomos a campo, efetivamente, isso é algo que marcou, e começamos a verificar que existiam crimes semelhantes no estado do Maranhão, e levamos tudo isso para o Pará, a dizer que quem matou no Maranhão havia matado no Pará também. E lá nos aprofundamos, estudamos, e fomos estudando durante o julgamento, porque era algo gigantesco, o volume de informação era muito grande, e a expectativa de todos, e vou dizer até confidenciar, até nossa, porque era um crime muito complicado, a expectativa de todos é que viria ali a última condenação para fechar com chave de ouro a condenação daqueles todos acusados. E quando então veio a absolvição de Valentina de Andrade, que foi algo realmente que nos trouxe uma emoção muito grande, uma satisfação muito grande de termos tido não só um resultado, mas ter havido a absolvição de alguém inocente por um crime tão grave, e pensar que pessoas efetivamente inocentes também foram condenadas, que são os corréus ali, porque a acusação era muito pífia, uma acusação muito pueril, de um crime muito bárbaro. Então esse caso nos trouxe muita experiência, nos trouxe muito know-how de como atuar em casos de grande repercussão, de ser feito um trabalho com a mídia muito forte. O Dalidoni é um cara que sempre gostou e trabalhou muito bem com isso, e isso vem de muito tempo, salvo engano foram 18 ou 19 dias de Jornal Nacional, então a todo dia a imprensa era absolutamente, tinha sede de informação e as informações não existiam, então você tinha que saber exportar. Então foi algo muito bacana, esse foi um caso emblemático na minha vida profissional, mas do nosso escritório. Agora, não posso dizer também que recentemente nós tivemos um caso muito rumoroso, foi dos policiais militares aqui de Curitiba, um caso de bastante repercussão também, um processo muito complexo, uma acusação muito forte, imprimida por promotores muito experientes, promotores que atuam, e eu sempre digo isso, atuam de todas as formas. Tínhamos o Alexandre Ramalho, o Lucas e a Ticiane, que são promotores hábeis, técnicos, que têm visões distintas do processo, então isso é muito difícil você combater todas essas visões. E uma expectativa muito grande, né, de toda uma tropa. Foram muitos dias de julgamento, plenário cheio todos os dias, e tivemos um resultado positivo. Então foram 2 júris muito complexos, mas sem dúvida nenhuma também tiveram tantos outros júris no interior, bacana, em Foz do Iguaçu, um lugar que a gente gosta muito aqui do escritório, de fazer júri lá, a cidade nos acolhe muito bem, Maringá, Londrina, enfim, cidades pequenas, em Araucária nós tivemos alguns júris muito bacanas também. Então assim, Marlos, cada júri tem uma particularidade, né? Você vai, às vezes, com uma expectativa muito grande de complexidade, e às vezes ele acaba se tornando muito simples. Agora, uma coisa que eu aprendi é, efetivamente, nunca subestimar um julgamento, nunca imaginar que um julgamento é fácil, que é simples, nunca estudar e achar que já está estudado o suficiente, nunca achar que o promotor vai ter a mesma leitura que você teve do estudo, porque as coisas não são assim, né? Cada um tem uma cabeça, cada um tem um raciocínio, cada um tem uma carga de informação diferente. Então, por isso a gente tem que estar sempre correndo atrás e se preparando cada vez mais. Enquanto o Caio nos relatava a sua trajetória de 17 anos na advocacia, e especialmente a sua trajetória no júri, nos contando de 2 júris emblemáticos que ele fez e participou,
da Valentina Andrade no Pará e o júri dos PMs aqui no Paraná. As pessoas estavam comentando da aula, da história, te elogiando, Caio. E acho que esse é um ponto importante das nossas conversas. A gente está terminando agora o primeiro quarto da nossa live, como NBA, como NFL, se preferirem. A gente tem os nossos 4 quartos. E esse primeiro quarto sempre é aquele primeiro quarto que mais marca as pessoas e que é a trajetória profissional de pessoas de sucesso como você. Está conosco, acaba de adentrar o Daledone, seja sempre bem-vindo, sócio do Caio. E essa tua trajetória, que foi aplaudida por muitos aqui, desculpe, vai ficar registrada no YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa. Nós estamos com um programa especial, inclusive com a gravação dos comentários, para quem quiser assistir e você depois poder acompanhar os comentários. Claro. Te mandou um fraterno abraço, ele me mandou uma mensagem quando apareceu a nossa propaganda, o Robson Gradovski, uma mensagem muito emocionada, dizendo que é teu amigo fraterno e também é meu amigo desde a década de 80 e está aqui nos acompanhando. E eu gostaria de, nessa segunda etapa, Caio, entrar no nosso tema, que é o filtro probatório, nos crimes de competência do júri. Quer dizer, quem chegou agora, nós estamos tratando sempre aqui do júri, do filtro probatório, e a primeira questão que você pode situar o pessoal, Caio, quais são as peculiaridades do rito do Tribunal do Júri. Para quem não milita na área do direito penal, processual penal, nós temos um rito próprio do Tribunal do Júri. O Caio é especialista no tema e vai nos dizer, então, essa visão da questão da prova dentro do rito do júri, quais são essas particularidades. Então, Marlos, na verdade, o processo do crime doloso contra a vida, que acaba na prática sendo praticamente só os homicídios dolosos, ele tem a peculiaridade de ser bifásico, né? Então, a primeira fase, onde se apura a existência de indícios suficientes de autoria para a remessa do acusado ao julgamento popular previsto na Constituição. Então, essa é uma situação peculiar do processo penal, o quanto se deve essa primeira fase se aprofundar na produção da prova. Então nós temos aí, e eu gosto de fazer desde o início, nós temos aí inicialmente o fato ocorrido, o apuratório realizado pela polícia investigativa, pela polícia civil via de regra, que traz elementos ao Ministério Público para oferecer denúncia e iniciar um processo. Esse processo criminal, essa ação penal, ela vai passar por um primeiro filtro, que é justamente essa aferição judicial se existem ali elementos, indícios suficientes de aquele sujeito ser o autor daquele fato, para que então esse sujeito seja encaminhado a júri popular, porque a Constituição prevê que quem efetivamente julgará aquele responsável, aquele autor do fato, será o corpo de jurados, será o Tribunal do Júri. Mas essa é uma questão, Marlos, que eu efetivamente sempre desafio os tribunais, tento desafiar os julgadores a pensar um pouco sobre isso, que é o quanto desses indícios de autoria tem que existir. É a famosa diferença entre densidade probatória e qualidade da prova. Por quê, Marlos? E aí é a nossa grande dificuldade, é a nossa grande discussão aqui interna no escritório, na doutrina também se discute, o que tem que haver para remeter um sujeito a júri popular. Tem que haver quantidade de prova ou tem que haver densidade de prova, qualidade da prova? Essa é a grande discussão. E aí eu entro dentro desse cenário, a minha grande preocupação, e eu falo de filtro, e aí vou ser muito honesto contigo, quando eu repassei o tema que eu achava bacana, a minha mulher, que não é do direito, reclamou, falou, pô, cara, mas o que é isso? Pô, coloca um tema, uma forma mais clara e tal. E, na verdade, de fato, às vezes há alguma certa dificuldade de se compreender, mas eu acabei encontrando uma decisão do ministro Schietti que ele fala justamente do filtro probatório. Por quê, Marlos? Antes de você falar da decisão do ministro Schietti, não perca o ponto, eu tenho que te interromper porque você falou da tua esposa
E a Alice está aqui Opa! dizendo oi, papai. Ah, tá Portanto, eu prestigiando. acho que ela merece uma resposta. Sem dúvida. Oi, filha. Que bom que você está assistindo, filha. Seja Depois, bem-vinda, Alice. depois me conte o que você achou. Mas a Legal. Desculpe questão... te interromper, mas as Imagina, filhas imagina. merecem, Caio. Sem dúvida, sem dúvida. Decisão do... Eu tenho dois lá em casa que acompanham tudo e nesse momento, inclusive, eu parar na frente do telefone não deve estar sendo fácil, porque em tempos de pandemia não para um minuto. Verdade. E você está na Mas, decisão do ministro Schietti mas a tratando da decisão... densidade e da qualidade das provas. A decisão do ministro Schietti fala sobre a questão do filtro, que essa fase, essa primeira fase do júri, deve servir efetivamente como um filtro. Mas qual que é a nossa grande dificuldade, Marlos? E esse é um ponto que me chama, me perturba, como diz o Daledoni, me inquieta essa questão. A maioria dos juízes, e aqui tem que ser justo, que em Curitiba nós temos 2 juízes do júri que são de vanguarda, são sensacionais, que é o Daniel Avelar e a Michele, que são juízes que são modernos, estão dispostos a evoluir nessa questão, e a gente vê isso nas decisões. Mas é um grande problema de simplesmente se jogar para o júri como se o júri efetivamente fosse o destinatário da prova único, e mais do que isso, se ele tivesse condições de aferir essa densidade e essa qualidade. E aí é uma inquietação nossa, que eu brinco, que eu falo que o Estado, ou mais do que isso, ele não é aplicável ao rito do júri. Por que eu digo isso, Marlos? Porque nós temos a questão da prova judicializada, nós temos a questão do reconhecimento de pessoas, nós temos a questão da delação premiada, por exemplo, que muitas vezes é discutida nessa primeira fase, e os tribunais, muitas vezes, dizem não, mas essa é uma matéria para o júri. E aí que vem a minha efetiva inquietação. Por que eu digo isso, Marlos? Porque nós não temos como jogar para os jurados a análise da qualidade probatória. Nós não temos como jogar para o cidadão leigo a responsabilidade da aferição da legitimidade e da legalidade da prova. Então eu entendo efetivamente que o juiz de direito, nessa fase da instrução, ou seja, lá na pronúncia, na impronúncia, efetivamente ele não deve adentrar na prova, efetivamente ele não deve adentrar nos fatos especificamente, mas a meu juízo, ele tem sim que realizar um filtro dessa prova. A meu juízo, o papel do juiz de direito nessa fase é justamente separar o joio do trigo. É justamente separar para os jurados aquilo que é lícito, aquilo que é legal, aquilo que é legítimo e aquilo que não é legítimo. Então, recentemente, essa decisão tão comentada do ministro Schietti fala sobre o reconhecimento, por exemplo, uma decisão corajosa que, sem medo de errar, vira de cabeça para baixo a jurisprudência do STJ, mas é uma decisão muito adequada aos crimes de homicídio, por quê? Curiosamente, nós temos diversos casos em que os reconhecimentos, por exemplo, são realizados na fase policial, Marlos, com a afirmação da autoridade policial de que a testemunha, por exemplo, reconheceu o réu, o alvo, o indiciado, com 25% de certeza, com 45% de certeza, com 75% de certeza. Eu já tentei de todas as... E não é uma única vez, Marlos. Não são 2 vezes, não são 3 vezes. Nós temos diversos casos, não é um único caso. Recentemente, estudávamos um caso, estamos falando de 2019, 2020, não estamos falando lá de uns... Poxa, como que você vai jogar isso para que um jurado faça essa aferição? Então, esse é um ponto. O reconhecimento e a decisão do ministro Schietti, nesse habeas corpus 598-886, não sei de cor, eu peguei aqui, já adianto, a decisão do ministro Schietti fala justamente que também não adianta depois, em juízo, se aferir
se confirmar ou não se confirmar. Por quê? Porque em juízo, efetivamente, essa prova está viciada. No mesmo sentido, nós falamos sobre a prova judicializada. Peraí, se numa ação penal comum, de rito ordinário, você não pode condenar o sujeito com base exclusivamente numa prova não judicializada, como que nós tratamos a questão do júri? Infelizmente, nós temos decisões, temos decisão, aliás, diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que para a pronúncia é suficiente a prova de inquérito, não há a necessidade da judicialização, porque ali se analisa tão somente indícios, mas alto lá. Há uma incompatibilidade do 155 justamente com isso. A partir do momento que você joga para o jurado aferir uma prova que não foi judicializada, qual é a segurança de que o jurado não vai condenar com uma prova não judicializada, com uma prova de inquérito? Então, essa minha inquietação, Marlos, é no sentido de que o juiz de direito, nesse momento, ele deve sim realizar esse filtro. Espera aí, eu vou jogar para o júri o caso porque há indícios válidos. E não há necessidade, nem há possibilidade do juiz de direito aquilatar a qualidade. Aquilatar se essa testemunha está demonstrando credibilidade. Ok, esse efetivamente é o sistema. O sistema é jogar para o júri e decidir se deve crer ou não nessa testemunha. Agora, a meu sentir, na linha do próprio Código de Processo Penal, e o ministro Schetti, nesse voto, ele fala justamente isso, ele diz, eu simplesmente estou dando vigência aos dispositivos que estão vigentes. E nesse sentido é meu reclamo, minha inquietação. Não estou aqui querendo criar nada, não estou aqui dizendo, puxa, vamos alterar, vamos dar outra interpretação. Não, não. É simplesmente aplicar ao rito do júri, como determina o próprio Código, aquilo que já é previsto. Então, efetivamente, nós precisamos evoluir nisso e talvez não nos conformarmos com aquele raciocínio do indúbio pro società, e aí nós temos o Bretas escrevendo uma obra sobre isso, inclusive. Nós discutimos essa questão numa live. Exato, aqui. Eu acompanhei, de fato, nós não podemos simplesmente lavar as mãos e jogar isso ao júri. A meu ver, não só podemos no sentido de nos conformarmos, mas eu vejo sim como o próprio Código não quer isso, não prevê isso. E temos boas decisões também do STJ nesse sentido, evidentemente da sexta turma, que tem uma visão de vanguarda nesse aspecto, mas de que tem que haver esse filtro mais rigoroso e, mais do que isso, haver um filtro quanto a essa qualidade, a essa legalidade. Na verdade, a necessidade efetiva do juiz de direito atuar como um fiscal da produção probatória. É esse o raciocínio que me parece ser adequado ao caso. Você pode repetir, Caio, o número do habeas corpus do ministro Schetti, o número da decisão que você... É o 598-886. Esse é o habeas em que recentemente ele tratou da questão do reconhecimento. Mas do filtro probatório, que tem a menção efetivamente, é um RESP 167-4198 de Minas Gerais, o julgamento de 2017. Esse julgamento, inclusive, ele vem sendo citado em diversos outros julgados, e no julgado recente da ministra, de relatoria da ministra Léurea Tavares, que é o agravo regimental no ARESP 162-8052, decisão agora de agosto de 2020. Então, a sexta turma tem aplicado justamente esse precedente do ministro Schetti, no sentido de que deve sim, e não há nenhum, a meu juízo, e na linha do que a sexta turma vem decidindo, não há nenhuma invasão da competência constitucional do júri, porque o papel do juiz nessa fase é efetivamente esse controle da prova, esse ajuste da prova, essa fiscalização da prova. Nós não podemos, como no processo ordinário, ter um processo permeado, recheado de elementos probatórios que não são legítimos ou legais, para que isso vá para o júri. E aí nós vamos jogar para o júri, aliás, vamos jogar o réu, o acusado, a habilidade dos profissionais que atuaram no júri.
E por mais que isso seja interessante e que efetivamente seja louvável a habilidade dos profissionais, mas nós não podemos afastar, Marlos, a grande possibilidade de injustiças serem cometidas. Por quê? Porque haverá um profissional sabendo trabalhar com aquela prova indiciária não judicializada, com aquele reconhecimento não judicializado e legal, embutindo muitas vezes na cabeça do jurado alguma percepção, alguma leitura, que por mais que seja contrário ao que diz a norma, venha a proferir uma decisão condenatória. Então essa é uma inquietação que eu tenho, um reclamo, e é algo que nós temos que batalhar nos tribunais. Os tribunais têm a tradição, e isso digo por experiência, por atuarmos, o nosso escritório atua nos crimes dolosos contra a vida em praticamente todos os estados da federação. Então, é muito comum os tribunais, na linha da jurisprudência da quinta turma, de simplesmente, na dúvida, se remeter a júri, mas nós temos, sim, alguns bons precedentes. Aqui no Paraná mesmo, temos bons julgados, temos uma Câmara Criminal bastante experiente, e aí nós temos uma vantagem aqui no Paraná, pelo fato da Câmara ser especializada. Então, nem todos os tribunais, aliás, são poucos os tribunais do país, são raros, a se dizer, tribunais no país que a competência criminal é especializada. Então, nós temos grandes tribunais no país que não têm essa especialização. Verdade. Então, você consegue discutir com muito mais tranquilidade. Hoje, a primeira Câmara aqui no Paraná tem profissionais, tem desembargadores, tem assessores que efetivamente se debruçam na matéria, entusiastas de evoluir nessa jurisprudência, evoluir na aferição da prova, mas é algo que nós efetivamente temos que dia a dia evoluir nesse tema, né? E eu estou conversando com Caio Mateus, advogado, brilhante, que está tratando do filtro probatório nos crimes de competência do Tribunal do Júri. Nós estamos agora encerrando o nosso segundo quarto desse verdadeiro MBA, e antes de começarmos o terceiro quarto, tomar um fôlego, o Luiz Roberto Juraschi Lino colocou para nós o HC 598-886, que foi anotado pelo Caio, está incluindo também o HC 167-4198, 167-4198, oriundo de Minas Gerais. Ambos foram os precedentes que o Caio mencionou. Esses precedentes só um RESP. O RESP. É um RESP 167-4198 é o RESP. Obrigado, Caio. E eles vão ficar disponíveis também no YouTube com os números, inclusive a disponibilização dos acordos para quem estiver assistindo a nossa live depois, já ter um material disponível. Quem está curtindo, basta mandar um aviãozinho para os amigos. Acho que isso é bem legal de fazer, principalmente para quem, como eu, tem 50 anos. Esse negócio de Instagram, aviãozinho, é um negócio diferente. Então, divulgue para os amigos, chama o pessoal para ver o nosso terceiro e quarto quarto. Para quem está curtindo, pode mandar perguntas. E nesse intervalo, Gabriel Gazebo, juiz em Piraí do Sul, que está nos acompanhando. Nesse intervalo, Caio, eu vou fazer uma pergunta que não está no nosso script, que é uma pergunta da Julie Celete. Qual que é o segredo para que a sociedade com o Daledone siga firme por esses longos anos? O Daledone é um cara muito generoso, eu sempre digo isso, então é muito tranquilo. Nós temos aqui, Marlos, e aí é um pouco de quase da cozinha de casa a conversa. Nós temos aqui, hoje nós somos 4 sócios aqui no escritório, bacana. Por que eu digo isso? Porque nós temos perfis absolutamente distintos. Nos entendemos muito bem, mas efetivamente os nossos perfis são distintos. E a gente se respeita nisso, a gente se entende nisso. Eu sou fã dele e tenho absoluta convicção que ele também tem um apreço, um carinho muito especial por mim. O Eduardo... Já disse de público que é teu fã várias vezes, que eu sou testemunha. Mas ele sabe que é recíproco isso. Eu digo que eu sou estagiário do Eduardo e do Daledone, porque efetivamente fui e continuo sendo. Então, assim, o Eduardo é um outro cara que é sensacional, que tem um perfil completamente diferente. Agora, que
chegou ao nosso escritório, à nossa sociedade, não ao escritório, porque já está há muitos anos conosco, o Renan, que desde de abril, no início da pandemia, nós tivemos uma grande oportunidade de abrir a nossa sede no Rio de Janeiro. Nós fomos convidados para um grande desafio, que é atender uma grande empresa lá, e ele está tocando esse projeto de uma forma sensacional. Então, na verdade, é o que eu disse no início, é um grande casamento. Você tem que saber compreender, saber ouvir muito. Esse é o grande desafio. Ouvir mais do que falar, tentar falar no momento certo, tentar falar para resolver, tentar falar para construir. E a gente assim vai caminhando, respeitando o espaço do outro, o conhecimento do outro, e assim a gente vai muito longe, tenho absoluta certeza. Você começou falando do jovem advogado. Eu estava no mercado ontem, ou antes de ontem, e estava colocando as coisas no porta-mala do carro, e aí passou uma moça com a mãe. Oi, professor Caio, eu dei aula por 2 ou 3 anos, uma experiência fantástica, e ela, puxa, quanto tempo que eu não lhe via, e realmente faz muitos anos, acredito que deve fazer mais de 10 anos isso, e aí ela disse, puxa, professor, você está até com cabelo branco. Falei, e muito cabelo branco. Então, esse papo de jovem advogado, a gente tentava imprimir no começo das sustentações orais do tribunal, mas hoje em dia não está colando muito mais isso não, Marlos. Mas você sabe que, falando no aspecto de dar aula, eu sempre digo, e a gente aqui no escritório conversa muito sobre isso, que é uma baita de uma oportunidade, você trocar experiências. É um grande orgulho. Eu tenho alguns alunos nesse período, um é promotor, outro é juiz, outros advogados, outros não seguiram na área, mas a gente, sempre participante de algum momento dessa experiência, e foi uma baita de uma escola para mim. Efetivamente, chegou um momento que eu não consegui conciliar a advocacia pelo fato do nosso escritório ser muito dinâmico, atuar muito fora. E o coordenador do curso, uma vez, ele me disse, olha, Caio, eu gostaria que você efetivamente desse boas aulas, mas que não faltasse, porque essa é um grande reclamo dos alunos. Então, no momento que eu faltei uma vez, na segunda vez eu falei, puxa, cara, infelizmente eu não consigo atender, eu assumi um compromisso antes com o escritório, eu não consegui seguir à frente. Mas é algo que eu gostei muito, quem sabe possa retornar. Não porque eu tenho muito a compartilhar, mas é mais para receber essa energia positiva dos alunos, que são sempre sedentos aí de informação, de experiência. Muito bom. Nesse intervalo, ainda quase encerrando o intervalo, aproveitar a presença do Guilherme Lucchesi e do Rafael Guedes. Grande Lucchesi, grande Guedes. Eles que estão nos assistindo e fazem parte, o Guilherme é o nosso presidente do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. Então, ficam todos convidados para se associar ao IBDPE, www.ibdpe.com.br. Hoje, às 6h30, tem um grupo de estudo só para associados, o Rafael Guedes que está coordenando. Então, tem muitos eventos para quem é associado, vale a pena participar. Para finalizar, Caio, esse é nosso intervalo, ele volta com uma questão polêmica. A Gabriel quer saber onde é que você se formou. Me formei na Curitiba. Faculdade de Direito de Curitiba. Faculdade de Curitiba. Já que não é jovem advogado, isso ainda era nos tempos das 3 balanças, para quem chegou depois, que é um período que o Caio estava na faculdade. Nós tínhamos a Universidade Federal do Paraná, tínhamos a Pontifícia Universidade Católica, na minha época ainda a Universidade Católica do Paraná, e a Curitiba, que faziam as 3 balanças, e tinha o júri das 3 balanças. Guilherme está te mandando um abraço. Eu não posso deixar de mencionar, Caio, a Renata, tua tia e tua fã, que está te elogiando tanto que chega a dizer que você é bonito, e pelo menos 50% da plateia discorda completamente. Bem, vamos começar o terceiro quarto rapidinho com uma questão polêmica. Colaboração premiada no rito do Tribunal do Júri. Boa. E aí já vai num tema que eu sei que você é professor do tema, meu caro Marlos. Recentemente nós tivemos um estudo de um caso em que se procedeu, e aí volta, tudo que eu falei até agora apenas se ajusta à questão da delação premiada, que é um dos pontos. Que nós tivemos uma colaboração, essa colaboração é única,
então não há nenhum elemento de corroboração, mas efetivamente ela aconteceu no inquérito, ela aconteceu no julgamento, aliás, na fase de instrução, e ela aconteceu no júri. E daí? Não se aplica? As regras da colaboração não se aplicam ao tribunal do júri? Essa é uma grande questão. Então, a minha inquietação é que são vários os institutos probatórios que eles devem ser aferidos pelo juiz de direito. Não há como se exigir que um jurado efetivamente faça essa análise técnica. Não há como se exigir que o jurado, durante o julgamento, faça essa aferição, faça essa valoração, adeque aquela decisão ao que diz a legislação. Então, essa é uma preocupação que a gente tem, que efetivamente os magistrados, que efetivamente os tribunais encarem o procedimento do júri como um procedimento do Código de Processo Penal que deve ser respeitado nesse procedimento todas as regras do processo penal. E um dos requisitos, efetivamente, é que não se funde uma sentença condenatória com base exclusivamente na delação, num termo de colaboração, e mais do que isso, nós temos, inclusive, recentes julgados que são dioturnamente ratificados pelos tribunais estaduais e pelas cortes superiores, que sequer denúncia pode ser oferecida com base exclusivamente em colaboração, em termo de colaboração. Então, nós estamos muito atrás, enquanto os processos de crimes de rito ordinário estão avançados nesse ajuste e nessa interpretação do Código de Processo Penal e no filtro probatório, os processos de competência do júri acabam sendo relegados. Então, nós estamos simplesmente jogando para o cidadão leigo, para o jurado leigo, uma incumbência, e mais do que isso, quase que exigindo que o jurado efetivamente faça esse controle probatório, e posteriormente, numa eventual condenação, você não tem nem como defender que a decisão do jurado se baseou exclusivamente nisso. Ora, estrategicamente, então você faria o quê? Você silenciaria, ou seja, orientaria seu cliente a silenciar, você não ouviria nenhuma testemunha, a fim de demonstrar que o único elemento que teve foi esse. Funcionaria? O tribunal reformaria uma decisão do jurado a dizer que essa decisão foi baseada exclusivamente nesse elemento probatório? Pouco provável. Pouco provável. Por isso que o papel do juiz deve ser antes. A meu sentir, o juiz de direito, nessa decisão de pronúncia, repito, sem o juiz adentrar na qualidade, sem adentrar se esse indício é um indício de credibilidade ou não, o que nós queremos e o que eu sustento, e que o código prevê, e que a legislação prevê, é isso que eu falo, Marlos. Nós não estamos aqui brigando por uma alteração legislativa, sim, uma alteração constitucional, nós estamos aqui lutando simplesmente para que se dê aplicação, que se aplique efetivamente o que dispõe o Código de Processo Penal nos ritos, aliás, no rito do Tribunal do Júri, no rito dos crimes dolosos contra a vida. Essa é a nossa grande luta, a partir da necessidade de tem que haver uma prova judicializada, que esse reconhecimento tem que ser o reconhecimento conforme dito o Código de Processo Penal, que a delação premiada tem que ser tratada no Tribunal do Júri da mesma forma que é tratada em todos os outros procedimentos processuais penais de todos os outros crimes, para que a gente possa ter um processo penal justo, adequado, para que se tenha uma sentença penal justa, adequada, respeitando as regras do jogo. E aqui não se está, e sei que principalmente o seu público é um público absolutamente evoluído nesse aspecto, não se está aqui buscando simplesmente a anulação de processos, não se está aqui buscando que não se tenha uma resposta penal ao caso, muito pelo contrário, está se buscando a qualidade da justiça, está se buscando, e esses dias nós falávamos aqui no escritório, escrevemos até numa petição, nós estávamos diante de um erro absolutamente primário num processo, e se podia deixar esse erro ser buscado, a constatação desse erro ser buscada lá na frente,
mas existe uma boa-fé processual. E aqui nós dizemos a mesma coisa. Nós vamos falar de uma delação aqui no início, que está equivocada, para justamente que o processo entre no rumo, entre no trilho, entre de uma forma adequada aos ditames processuais, se a prova for possível ser feita, que se faça. Mas o que a gente não pode, Marlos, é deixar que as coisas aconteçam sem nenhum reclamo, sem insurgência defensiva, sem que se obedeça o rito processual que está vigente, que está em vigor, que alberga todos nós, que todos nós temos... É uma garantia de todos nós, né? De todos nós, não só dos acusados, mas daqueles que têm um familiar, por exemplo, vítima de um crime e que busca um advogado, busca o Ministério Público para que se tenha uma resposta penal. Então, a garantia é um processo adequado e conforme a legislação, é uma garantia de todos nós. É a garantia para que nós continuemos vivendo numa democracia absolutamente adequada. E nessa linha, Caio, até como exemplo para o nosso pessoal, estamos aí com grandes amigos, Silvio Guide, o Furiati, Murilo Jorge, o Fac, Juliana Bretas, Adriana Bretas, Zagonel, PC Rockenbach está conosco. Poderia passar a tarde citando aqui todo mundo que está nos acompanhando e mandando mensagem, por isso que eu acho importante gravar os comentários para que depois a gente possa localizar as pessoas, agradecer. O Patrick está dizendo que você sabe muito que você é um advogado casca grossa. Fazer júri tem que ser casca grossa mesmo. E casca grossa sempre no bom sentido, como eu sempre digo, a gente é cadeiro, claro, né, Caio? Quer dizer, a gente gosta de atender a cadeia, de atender... Porta de cadeia é elogio para advogado, quer dizer, quem acha que porta de cadeia é ofensa é porque não é um advogado cadeiro e que sabe que a única comunicação do preso com o mundo é através dos advogados, e isso que o Caio está defendendo é um processo penal constitucional, é um processo penal de garantias, é um processo penal do contraditório, da ampla defesa, da produção da prova de forma adequada. E nessa polêmica da colaboração premiada, Caio, no rito do júri, você já teve a oportunidade de participar ou ter conhecimento de algum processo do júri em que tenha havido uma colaboração? E a minha pergunta se faz pelo seguinte: nós em 2013, com a Lei 12.850, que trouxe a colaboração premiada, até então a delação premiada, ela estava dentro ali de uma lei de organizações criminosas, e se discutia muito se poderia sair do âmbito do direito penal econômico as colaborações. E aí, esse ano, ou ano passado, alguém, numa conversa como essa que nós estamos tendo, alguém mandou uma pergunta: mas pode fazer colaboração premiada em rito do Tribunal do Júri? Eu respondi: olha, eu realmente acho que não há impedimento, mas fico até com dificuldade de imaginar uma colaboração. Depois chamei a pessoa no privado, a pessoa me relatou, é um caso grande, se não me engano, no Mato Grosso do Sul ou no Mato Grosso, em que é uma série de homicídios e todos são com colaborações premiadas. Então eu tenho uma curiosidade de saber se você já atuou num processo com colaboração, se você tem conhecimento de algum processo do júri com colaboração premiada. Marlos, isso está acontecendo e acontecendo muito. É algo novo, efetivamente, mas efetivamente está acontecendo. Todos estão engatinhando nesse tema. O direito penal econômico, ele está andando rápido, para não dizer correndo nesse tema, né? Mas ele está evoluindo. Já os crimes dolosos contra a vida estão engatinhando. Os profissionais dessa área estão engateando. Por que eu digo isso? Porque o que nós notamos é uma intenção de se utilizar o Instituto, mas efetivamente uma falta de conhecimento prático de como deve ser utilizado o Instituto. Nós estamos verificando, principalmente, algumas autoridades policiais confundindo a colaboração premiada com a confissão, que são coisas completamente distintas e acabam gerando consequências penais completamente distintas e elas acabam sendo tratadas de uma forma muito simplista que lá na frente se cobrará o resultado. Então, o que eu digo sobre isso? Sim, nós temos atuado em alguns casos em que existem as delações, mas essas delações estão longe de serem feitas de forma
correta, adequada, mais uma vez, conforme prevê a legislação. Não porque alguém saiba mais que o outro, mas porque efetivamente elas têm que ser tratadas. E aí vem algo que aconteceu na prática quando se decidiu que as autoridades policiais têm a possibilidade de, por si só, evoluir na delação. Acabaram as autoridades policiais deixando um pouquinho de lado o Ministério Público para evoluir nesse ato. Porém, em que pese as autoridades policiais poderem tratar do tema, elas dependem efetivamente do Ministério Público e do Judiciário. Lógico. Esse é um ponto absolutamente inicial da questão. E esse é o ponto. Está se tentando promover ou se celebrar alguns acordos, algumas delações, num inquérito que está se iniciando, sem o ajuste, sem a comunicação com o Ministério Público, a comunicação e aí a homologação no Judiciário. Por quê? Porque se quer resolver algum crime. Então isso é muito delicado. Eu digo que nós precisaremos evoluir muito nisso, muito nisso. Acho que as autoridades precisam aprender com aqueles que já fazem, que já trabalham, que já se dedicaram muito a isso, sem medo e sem nenhum tipo de milindre de que é um instituto novo para os crimes de competência do júri. Então, a humildade nesse aspecto ela é muito positiva, né? Porque ela efetivamente evita alguns equívocos, evita nulidades, evita consequências muito ruins para os colaboradores, porque elas acabam lá na frente sendo avaliadas tão somente como uma confissão, o que é muito diferente. Então, efetivamente, meu caro Marlos, acho que eu sei que você é um cara absolutamente experiente no assunto e, mais do que isso, estudioso do assunto, poderia contribuir muito com o tema, com essa tua expertise, quem sabe promovendo até seminários e aulas para as autoridades policiais que tratam especificamente dos dolosos contra a vida. Isso é uma questão super interessante, porque como você disse, Caio, a gente não tem nem como comparar a confissão e a colaboração. O Daledoni está aqui dizendo que você é um advogado criminalista completo, elogiando, e assim uma centena de pessoas aqui nos comentários, nós que já estamos quase encerrando o quarto do nosso grande jogo de hoje, e ao confessar, a pessoa não tem nenhum benefício a não ser aquele previsto em lei, que é a redução da pena em até 1/6 da pena, que é a redução prevista na confissão. A colaboração não necessariamente tem que ter a confissão. Quer dizer, a colaboração você tem que, talvez, indicar, ou talvez não, você tem que indicar outros crimes e talvez aquele que você seja acusado não seja verdadeiro, você demonstre que não é verdadeiro. Então você não é obrigado a confessar. Isso parece estranho, mas num caso concreto, eu tive um caso em que nós fechamos a colaboração, e aí nós estamos tratando de crime econômico, em que o colaborador não reconheceu contra ele a acusação, entregou outros fatos, a colaboração foi homologada, e me chama muito a atenção essa questão da colaboração nos crimes de competência do júri, porque me parece que as coisas não casam, não que a colaboração case com o nosso sistema, eu acho que ainda temos uma série de dificuldades, mas na questão do rito do júri, acho que a gente tem que pensar bastante. Aí vem o ponto, a Roberta que está falando, ela é promotora do júri aqui de Curitiba, já lhe indico, acho que como a próxima convidada para tratar do tema, porque efetivamente é uma promotora de justiça atuante e que imagino que tenha um contato direto com esses procedimentos, com essas colaborações. Efetivamente nós precisamos evoluir nisso e tomar um pouco dessa sua água, Marlos, especializado no assunto, porque temos muito a aprender nesse tema. A Roberta, então, está super convidada, ela agradece a tua presença aqui. Roberta, ela disse que a colaboração já é uma realidade no júri de Curitiba. Salve, doutor Caio. Então, Roberta, nossas lives são todas as quartas-feiras, às 17 horas.
esse tema da colaboração premiada nos crimes contra a vida, no Tribunal do Júri, é um tema que me interessa muito, acho que interessa a todos nós. Sem dúvida. E nós temos, então, Caio, aí os últimos minutos para você se despedir do pessoal, deixando a tua mensagem final. Guilherme Bom, Guedes está dizendo que a tua indicação foi ótima, que a Roberta é ótima, que recomenda, e Luciano Reis está conosco, e vamos para o recado final do Caio. Bom, Marlos, repito a minha satisfação de estar contigo, de bater esse papo, esse café virtual aí, trocar experiências. Efetivamente, a área processual penal é uma área que apaixona a todos e, principalmente, é uma área que desafia todos nós, né? Diariamente, eu digo que monotonia ela não bate aqui no escritório, e não bate no seu, não bate em ninguém que atua nessa área, porque os casos eles aparecem, as discussões elas são diárias, o nosso papel efetivamente como advogado muitas vezes é tentar compreender aquela lógica do fato e adequá-la à legislação vigente, e mais do que isso, à jurisprudência aplicável, e também desafiar os tribunais a evoluírem em algumas questões, né? Então, saiba que você sempre pode contar comigo, que eu tenho uma admiração muito grande por você, um baita cara, um baita professor, um baita profissional, e que, se Deus quiser, logo, logo estaremos aí trocando ideia, tomando um café efetivamente nos tribunais por todo esse nosso país. Legal. Para mim foi muito emocionante, Caio, te receber, e confesso essa emoção pela reação do público enquanto você contou a tua trajetória profissional. Eu acho que isso é um grande incentivo a todos que nos acompanham, independente do tempo de carreira. Reconhecer e enxergar uma trajetória é muito bacana. O tema é muito chamativo, o tema é muito importante, porque ele deixa clara a necessidade de um processo penal constitucional, especialmente e principalmente no rito do Tribunal do Júri. Quer dizer, tudo que você falou se aplica a todas as áreas do direito processual penal, a todos os crimes dos nossos códigos, mas, muito especialmente, é necessário que isso se aplique ao rito do júri, essa questão da densidade da prova versus a qualidade da prova, a questão da prova judicializada, a questão do juiz atuar como um fiscal nessa produção da prova, o HC e o recurso especial que estão com os números 598, 886 e 674, 198 estão aqui nos comentários que você trouxe como referência, a questão do reconhecimento de pessoas que você colocou e, por fim, essa questão da colaboração trouxeram muito conhecimento para mim, para quem está nos acompanhando, e eu fico muito, muito feliz com a tua participação, tivemos um público excelente e eu convido todos vocês para na próxima quarta-feira, às 17 horas, estarem conosco, é o horário da live, toda quarta às 17, com grandes nomes do direito nacional, e voltamos na próxima quarta. Caio, parabéns, muito obrigado, grande abraço, saúde. Obrigado, Marlos, um abração, até mais. Valeu, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.